Estamos ao vivo, né? Que bom, né? Que bom estar aqui, que bom vir aqui, né? Que bom comemorar isso aqui, né? Hoje é um dia especial, hoje é dia de ser feliz, né? Então, que tal, né? Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos e bem-vinda. Você faz parte desse momento, né? De aprender e explodir mentes e corações, né? Quando a gente quer aprender, a gente busca, né? E hoje é aquele dia de fazer, né? O que precisa ser feito. Se ainda não fez, dá tempo, né? Agora é 7h22, né? Quando a gente diz todo mundo quer resolver, né, tudo em uma semana, mas o segredo sempre está em você se tornar. A pressa é inimiga da construção. E substitua, né, a velocidade por constância, né? E acelere os pequenos avanços, né? Hoje eu consegui isso. Oba! Comemore os micros resultados, porque ali vai empilhando, né, para você chegar nos grandes resultados. Mês de outubro é mês de acelerar, né? Mas acelerar por propósito, né? O que você quer? Aonde você quer chegar, né? O que é aquilo que você faz que parece que não é serviço? Esse é o propósito. E não a ansiedade, né? A ansiedade, coloca ela no lugar, aprenda que teu emocional tem que ficar no lugar dele, que você tem que acelerar sem direção. Não é ruim, né? E é rodar-se em círculo. Então, busque o que você tem que fazer. É isso que tem que resolver? Tá bem emocionalmente? Resolve. Isso ali passou, né? Resolveu. Então, sempre a gente tem que aumentar a intensidade da ação, né? Mas mantenha o coração centrado no propósito. Eu vou fazer aquilo, né? Às vezes aparece algo que você não quer, mas você quer chegar lá, então vai, né? Que nem um foco, né? Quando a gente tira uma foto, a gente foca bem para a foto ficar bem, né? Então, qual é o seu propósito? Foque bem para você chegar lá. E se você focar no ganho, vai se estressar. Mas se focar na transformação, vai prosperar. Nós queremos prosperar, né? Então, vamos focar na transformação, naquilo que a gente quer para ser nós mesmos, né? E seguir em frente. E foco não é ter, foco no ter, né? Ter, o que você é o ter, né? Então, gera atenção, né? O foco, ser, gera expansão. Então, o que você quer ser? Tem que ser o foco no ser. Eu sou, eu quero, eu vou, eu gosto, né? Então, em cada meta, pergunte a você mesmo, né? Eu quero conseguir isso aqui hoje, por exemplo, essa meta. Então, em cada meta, pergunte: isso está me tornando alguém de melhor? Isso está tornando alguém que eu consiga chegar onde eu quero? Então, você quer resultado do outro, mas não quer se tornar quem o outro se tornou. Então, admirar o resultado sem respeitar o processo é imaturidade. Então, espiritual. Então, tem tudo um processo, né, para chegar lá, fazer e apostar tudo, né, no que você quer. Estude, né, o caminho, né, porque os sacrifícios de quem você admira, e pratique, né, um deles. O que ele faz, né? Quanto tempo ele faz? Quanto tempo ele demora? Como ele chegou lá, né? O que ele fez, né? A gente tem que fazer essas perguntas, né? Porque a gente admira, né? Então, pergunta. Pratique o que ele faz, né? Eu gosto muito daquela palavra modelar, né? Modele aquele que está fazendo, que já subiu mais, né? Que está fazendo mais coisas boas, né? Então, modela essa pessoa. Porque aqui nesse mundo, né, nós somos todos passageiros. Então, todo mundo é passageiro na vida, né?
E ser passageiro não é perceber o que está acontecendo, é observar o ambiente antes de agir. Ali eu vou, ali eu estou no caminho certo, ali eu vou chegar onde eu quero. Então, tome decisões com consciência e presença, né? Eu vou tomar essa decisão, né? Eu vou estar aqui consciente e com a minha presença. Eu sinto o que eu estou fazendo, o rumo que eu estou seguindo, né? Enquanto a gente diz, eu não sou passageiro da vida. O passageiro, ele acredita em tudo que decide por nada, né? Então, por isso que é um bom momento, né? Hoje você perguntar e você identificar, né? As 3 áreas onde você tem vivido num modo automático. Então, assuma o comando, né? E ela diz assim, né? Os princípios, né? Você tem princípio, assuma os comandos daquilo que você quer. Então, a vida não é passageira, ela é uma oportunidade de 1051 horas, né? E 1051 horas, né? 1051 horas e mais 200, né? Então, você reclama, se você parar o tempo e reclamar, você vai desperdiçar os anos da sua vida. Então, não fala em reclamar, vai lá e faz, né? Ontem eu falei algo, depois eu disse, por que eu falei? Eu nem era para falar aquilo. Para quê, né? Então, não perde tempo em falar aquilo que o outro fez, que o outro, né? Não tem nada a ver. Viva a sua vida, né? Viva a tua história, né? Teus princípios. E como está falando ali, né? Nós temos 1.050.001.200 horas nessa vida. Então, aproveite para fazer aquilo que você quer e o bem, né? E trate cada dia com uma chance divina, né? Hoje nós estamos aqui, uma chance divina. Desculpa, de governar melhor o seu tempo, né? Se eu tenho essa chance divina, eu vou aprender a governar tudo que eu tenho para fazer, o meu tempo, né? Às vezes a gente vai acumulando, né, um tempinho, mas depois a gente sabe que tem que ir lá e fazer o mais rápido possível, né? Então, seja uma máquina do teu ser e não de ter. Eu sou uma máquina que eu sou, não de ter. Ter não interessa. O propósito se sustenta no que você é e não o que você possui. Eu sou, eu faço, eu sou capaz, né? Vai somando essas palavras boas para a tua vida, né? E desenvolva virtudes, né? Antes de buscar resultado. E a gente sabe, né? Você só tem paciência com aquilo que já foi. Eu já fiz isso. Aí você disse, para você mesmo, né? Eu tenho paciência porque eu já fiz isso, né? E a paciência nasce do crescimento e não do esforço, né? Daquilo que você fez, que deu certo, que cresceu. E quando alguém te irritar, lembre, você esteve nesse mesmo estágio antes. Antes eu tive ali, hoje eu estou vendo ali que não está bem emocionalmente, né? Que não fez, não aprendeu. Então a gente mesmo, né, nota essas coisas. Quando a gente sabe que a paciência é um olhar por cima, né? Olhar por cima daquilo que você está vendo ali, você sobe, né? Você que sobe o nível, né? E enxergar com compaixão. A gente não pode fazer tudo e ajudar tudo, né? Mas a gente pode ter compaixão, né? Daquilo ali que aconteceu. Quando a gente busca pensar assim, compaixão, a gente se sente bem interiormente, né? Não posso tudo, né? Mas tenho compaixão. Isso faz toda a diferença. E antes de reagir, né? Respire e olhe por cima com quem já superou. Esse já superou, né? E você vai ver que isso ali se torna real, né? Você aprendeu, você fez. Então, tudo isso ali é um aprendizado. Quando a gente sabe que paciência é ciência, é saber
quantas paz você já deu? Então é muito importante isso aí, né? Paciência é ciência. Saber quanta paz, né, você deu para alguém, ou distribuiu, né, uma paz lá dentro, uma palavra, né, que desse uma paz interior, paz interior. Então, paciência é paz, ciência. E quem entende o processo não desespera, né? Sabe que lá na frente vai ter aquilo que quer, né? Então, transforme sempre a frustração em aprendizado, né? E anote, né, o que cada um, né, espera de ter, que aquilo que te ensinou, né? Anote o que você aprendeu, né? Então, frustração, quando a gente transforma frustração em aprendizado, a gente sabe, né, que aquilo ali a gente aprendeu e busca, né? Então, se paciência é flor de quem cresceu, então o amadurecimento, né, ele floresce quando você entende que o tempo das coisas, né? Então, você tem que saber o tempo que as coisas, né, uma natureza, uma flor, o tempo que ela vem, o tempo que ela cresce, né? Tudo tem um tempo. E quando a gente busca entender, a gente agradece pelas demoras que fizeram mais sábio, né? Aquilo ali eu aprendi, demora tanto, né? O mesmo aquilo que a gente quer para a vida da gente, né? Que não deu certo, mas ali você aprendeu, então fizeram você mais sábio. E quem não cresce não tem paciência, né? Porque a impaciência, ela é o grito de quem parou de evoluir. Então, cada irritação, identifique o ponto de imaturidade, onde eu estou errando, o que aconteceu, né? E que ainda você precisa curar, né? Porque hoje fala muito em bloqueios, né? Bloqueios que não te faça ir mais para frente, mais rápido, naquilo que você quer. Então, busque esse momento, né? Para a gente mesmo, a gente tem que parar e pensar, né? E o que transforma o ser é a prática e não a teoria. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você fez isso, né? O que você aprendeu com isso, né? Essa pergunta, né? Quantas horas você estudou, né? Que a gente às vezes não faz para a pessoa, né? E saber não muda ninguém, né? Viver muda tudo, né? Viver aquilo que fez, né? Escolha sempre um aprendizado, né? E aplique ainda hoje, antes de buscar outro. Puxa, o que eu aprendi? Pratique aquilo que você aprendeu, né? Ensine alguém, ajude alguém, né? Diz que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, a gente também sabe que a teoria não transforma o ser da informação, né? Porque sem ação é tropeço, né? Sobre peso, né? Então, espiritual. Então, a gente sabe que daquilo que a gente quer tem que colocar ação, né? Então, em cada conteúdo consumido, né, defina uma aplicação em 48 horas. O que você aprendeu hoje, né? 48 horas, o que você vai fazer essas 48 horas, né? Vai estudar e defina a aplicação daquilo que você faz logo, né? 48 horas dá pouco tempo, né? Mas se você tem essa consciência, você sobe um nível, né? E quando a gente sabe também que todo bloqueio tem cheiro de propósito, o obstáculo, né, ele mostra de que você nasceu para destravar. Então, qual é o seu obstáculo, né? E reflita sobre o que mais te trava. E ali que Deus quer te usar. Ali está me travando. Ali Deus quer me usar, né? Então, às vezes a demora, ela vem mais perfeita, né? Às vezes não acontece na hora, mas parece que Deus prepara aquilo com mais ânimo, né? Pra gente mesmo, mais vontade. Às vezes a gente diz, de novo não aconteceu isso, de novo eu queria aquilo e não deu certo. Mas se tu der um passo para trás e diz, opa, vai vir coisa boa aí, que eu não pensei antes, né? Que
que eu queria aquilo, mas tem coisas melhor para mim. Então, a gente tem que procurar isso para a vida da gente, né? E quando a gente sabe que trava revela o que você é, e resistência aponta o destino, então onde você está travado, né? Onde? Qual o teu... Diz que muitas vezes, né, a gente sabe que as travas, né, os bloqueios, vem todos com P, né? P de pai, P de professor, P de padre, né? Então, tira esses bloqueios, porque algum lugar veio, né? E a gente sabe, né, que a gente tem que identificar, né, o padrão que impede, né? O que te impede, o que te trava, né? Como um sinal, né? Não como castigo, aquilo ali está me travando. Eu quero resolver, mas está me travando. Então, não é um castigo, é um sinal que vai vir coisa melhor, né? E quem não tem bloqueio, não tem chamado, né? Todos nós temos, né? Eu já fiz várias vezes, né? Bloqueio lá numa coisa, né? Que meu pai falou lá na infância a mim. Uma vez nós tínhamos um bar e nós tínhamos condições, né? E eu fui um mês antes de Natal, fui lá escolher uns brinquedos, porque nós somos 11 irmãos e eu sou a sexta, né? Depois 5 homens veio eu, daí depois de mim tem mais 5. E eu fui lá comprar uns brinquedos, né? Para dar no Natal. E meu pai descobriu, eu não contei nada para ele. Ele foi lá, e eu já tinha pago assim aos pouquinhos, né? A mãe tinha dado para mim, eu fui lá e paguei. E quando eu paguei, eu tinha pensado assim, pro Marco aquilo ali, pra Lúcia aquilo ali, né? Pro Kiko aquilo ali, pro João aquilo ali. Nem pensei em mim, né? Eu ia comprar para cada um irmão. Mas na época, meu pai tinha muita escassez, né? Ele não gostava de dar para um e não dar para o outro. Então, tinha essa norma na família, né? Então, ele foi lá, pegou todo aquele dinheiro que eu tinha investido lá e pagado antes, pegou em outras coisas que todo ele pudesse aproveitar. Então, ele tinha essa noção. E, às vezes, quando eu estou comprando no passado, quando eu comprava alguma coisa, eu me lembrava, né? Aquele bloqueio ali que eu queria fazer aquilo e o pai não deixou. Hoje não, hoje nem penso mais porque eu já perdoei, né, e tudo. Mas tem esses bloqueios de cada um, né? Eu já tirei esses bloqueios, mas quem tem aparece, né? De vez em quando está fazendo alguma coisa, aparece aquele bloqueio. E quem não tem bloqueio não tem chamado, né? Então a gente tem que saber que todos nós temos bloqueio, né? E a luta é válida, né? A missão, a gente sabe que tem uma missão para chegar lá, né? Encare cada bloqueio que você tiver na sua vida, né, como uma prova de preparo, né, e não de limitação. É que nem eu passei por aqui, mas eu aprendi com aquilo ali, que ele queria dar valor para cada um ganhar a mesma coisa que ele não deu para os outros, né? Então, quando a gente sabe também que limitação não diminui quem você é, mas amplia a sua experiência, você diz, puxa, que bom, né? Está ampliando aquilo que eu quero. E Deus usa a limitação para te ensinar a dependência. Então, quando vem aquilo ali, é como se dissesse, opa, esse aqui está faltando para a minha vida. Então, pratique, né? Valorize as áreas frágeis, né? E como portas, né, de crescimento, né, e de parceria, né? Pô, tá passando isso aqui, né? É uma porta que eu vou passar e lá fora eu vou encontrar parcerias e vou em frente, né? E bloqueio é um curto-circuito, né? Todo mundo sabe que curto-circuito, né? Quando o fio se encosta. Então, é um circuito, né? Do propósito. Então, é uma energia que está lá e só precisa ser redirecionada, né? Você tem ali, tem que direcionar o que você quer, onde você quer chegar, o que vou fazer para chegar lá, né? Então, descubra onde está a sua energia, né? Que travou ali no... Reconecte, né? Com atitude e fé, não é com outra coisa, né? Atitude de ir lá, ver e fé que você vai chegar onde quer, né? E nunca se levante contra o fundamento, né? A gente
Você já sabe, né, que tudo tem um fundamento, né? E rejeitar a base é derrubar o próprio teto. A gente sabe, né? Se não tem fundamento bom de uma casa, vai cair, né? Então, cuide, né? O fundamento e honre, né? As raízes, né? Espiritual, familiares, tudo que é raiz, né? Mesmo que siga novos caminhos, né? Eu estou seguindo o meu caminho, a minha família dele, mas honre, né? As raízes. E o judaísmo, ele é um fundamento, né? E o catolicismo, né, é uma estrutura. E o protestantismo é uma cobertura, né? Então, toda construção, ela desaba ao desprezar suas camadas, né? Então, quando a gente, né, os judeus, eles têm um fundamento, né? Os católicos, eles têm uma estrutura, né, que não abala, né? Eu escrevi agora o livro do Vaticano, eu tive lá 10 dias no Vaticano e eu vi. Para entrar no Vaticano, você pega uma fila, né? 1, 2 horas, 3 horas, depende do dia. E é um país mais pequeno do mundo, né? E lá tem tanto conhecimento, tanta energia, né? Das coisas que aconteceu lá, que é uma estrutura que ninguém derruba, né? Mesmo com o tempo, anos, né? E quando fala em protestantismo, né? É uma cobertura, é um Luther que ele montou a igreja dele, né? Outros, é tudo um só, né? Mas ele montou a igreja dele, né? E por isso que diz, né? Toda a construção, né, de qualquer igreja não despreza as suas camadas, né? Cada um segue um caminho, um rumo, né? Quantos anos, né? Quantos anos, né? Então lá de pé. Então reconheça o valor das tradições, né? Que sustentam a sua fé até aqui. O que sustenta a sua fé? Estou fazendo certo, quero chegar lá, eu vou dar um jeito, né? E fé é importante para a vida da gente. E ser cristão é identidade, não rótulo, né? Então, religião, onde você está, né? Cristo, quem é você? Cristo, quem é? É você. É. Então, quando você diz eu sou, né? Eu sou. Aí Gênesis diz assim, né? Você é meu filho amado. Então, nós somos, né? Então, reforce diariamente, né, a sua identidade espiritual, acima de qualquer título, né? Não interessa, né? Eu sou, né? Filho, né, de Deus. Então, a energia do vencedor está acima da luta. Quando você diz, e quem luta na mesma frequência da guerra já perdeu, né? Então, diz que a gente tem que elevar sua emoção antes de enfrentar qualquer batalha, né? Sua emoção tem que estar firme, né? Então, é isso que você tem que saber lá dentro, né? Tem que enfrentar essa batalha agora, tem que ver ali o que eu tenho para resolver, né? Então, enfrenta, né? E mantenha em elevação, né? E direção. Diz que a gente sempre tem que... A metanoia, né? Ela é elevação e direção. Quando você sabe isso, você diz, puxa, isso eu aprendi hoje, né? Então, mudar o caminho sem subir de nível não é transformação. Ao decidir, você tem que perguntar o que está apenas virando de lado, né? Ou subindo de frequência. Pergunte, né? Está virando de lado ou está subindo de frequência? Eu quero chegar lá. Então, está errado. O que eu preciso fazer? E a metanoia é uma mudança de mente, né? Ela muda, né? E quem sobe e vê o muro, escolhe melhor a rota, né? Então, subir para ver, né? Onde você vai chegar, né? E suba mentalmente, né? Antes de reagir. A gente às vezes esquece de subir as coisas mentalmente, né? E veja o todo, né? Porque às vezes a gente
trava, né, no muro. Então, quem sobe e vê o muro, escolhe a melhor rota, né? Então, é isso que a gente quer para a vida da gente, né? E suba mentalmente e reage. Quando você pensou em subir, já coloca a rota, né, que você quer chegar mentalmente, né? Quando a gente sabe também que o bloqueio é um certificado do seu chamado, e a trava é uma missão, então é encontrar, né, a existência naquilo que você quer e declare. É aqui que Deus quer me usar, mas com sabedoria, né? É aqui que Deus quer me usar. E a gente acha onde mesmo, né? Que às vezes a gente diz, tô indo, né? Mas tem que ir, né? Não é parar, né? Diz que o sucesso só encontra no caminho, né? E se algo te perturba, muitas vezes a gente fica perturbado. É porque é contigo, né? Então, diz que a dor é um lembrete do seu dever. E transforma o que te incomoda numa área de contribuição. O que está me incomodando, né? Então, busque isso, né, na sua vida a partir de hoje, né? Esse conhecimento que é seu. E quando eu diz eu sou o anjo que agita as águas, né? Porque o nosso corpo é mais água, né? E as palavras desperta a nossa mente, né, adormecida, a gente, era isso que tinha que ter feito já, era isso que eu preciso fazer, né? Hoje eu estava fazendo ali um livro, e daí eu disse sim, né? Mas eu acho que não estava bem pensando, mas eu disse sim, eu vou ajudar. E aquele sim transformou em mais serviço e mais coisa, né? Mas depois eu disse, puxa, eu tinha que dizer sim, porque eu estou aprendendo tanto com esse sim que valeu a pena. Então, tu faz algo, mas vem muita coisa, né? Então, por isso que eu digo, né, que as palavras despertam a mente adormecida, né? Se eu não tivesse feito, como é que eu não ia ver essa energia que veio para mim e esse conhecimento que veio para mim? Então, deixe agitar, né, pelo toque, a touca da sua alma, né? E transforme isso em atitude, né? A gente sabe que tem que dizer sim, enfrentar e seguir em frente, né? Diz que o tanque não é físico, né? É a sua mente. Então, um milagre acontece nas ondas do pensamento. E é verdade, né? Tu vai pensando uma coisa, lá vem outra coisa, e assim vai naquela onda do pensamento, né? E o milagre, ele acontece nas ondas do pensamento, e medite sobre o código recebido, né? E haja antes que a clareza se perca, né? Porque ela vai embora, né? Se você não quer fazer, não deseja, não faz, aquilo vai embora. Então, todo dia, né? Eu gosto muito da segunda-feira, porque segunda-feira é o dia do agito, né? Das águas, né? E quem mergulha é transformado. Então, a presença não muda nada, mas o mergulho muda tudo. É mesmo, né? Tu entra dentro da água, que dá aquele mergulho, vai lá, sobe, muda tudo, né? Escolha o que você quer mudar nessa semana, né? E ele vai se tornar parte do seu ser. Isso é muito bom, né? Então, busque isso para a sua vida, né? Busque lá dentro, né, do coração e dizer, puxa, é isso que eu quero, né? E a vida passa tão rápido, né? Se a gente não buscar aquilo que a gente quer, a gente não vai conseguir nada, né? Então, busque aquilo, né? Nunca é tarde, né? Mas vive esse presente de hoje, né? E mude aquilo que você ainda não mudou para melhor, né? Não teve coragem de enfrentar e não teve fé que aquilo ia acontecer. Mas se você colocar isso na frente, fé, coragem, fazer, você vai em frente, né? Então, vou terminar essa live, no final da live, né? E dizer, sinto amados por mim, né? E que Deus abençoe, né? E que Ele
Fique com Ele, a presença dEle, né? Que é muito bom na nossa vida. E Deus está contigo, né? E uma boa noite. Então, por hoje, essa alegria, né? Tem que estar, esse começo de querer fazer e ter, ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Hoje eu vou fazer, hoje eu vou querer, hoje eu vou começar. Comece. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então vamos ser felizes, né? Eu vou terminar a live. 4, 3, 2, 1.